Santo Elseworld, pessoal! Aqui é o Gael e você está no Base 37. E hoje é dia de quadro novo aqui no canal, a história completa. Nesse quadro eu seleciono uma HQ e conto a história dela completa aqui. Então, se você tiver alguma sugestão de HQ que você queira ver ou conhecer mais, comenta aí embaixo que eu sempre leio todos os comentários possíveis. E no primeiro vídeo aqui dessa série temos Batman Terra 1. Bom, as únicas HQ dirigindo Batman que são realmente levadas em conta são Batman Ano 1, Batman Ano 0 e Batman Terra 1. Essa última, que será a história do vídeo de hoje, faz parte de um projeto da DC chamado Terra 1, uma série de HQs que recontam a origem e os primeiros dias dos mais famosos heróis da DC de uma forma mais realista e íntima do herói. E como o nome já diz, essas sagas não se passam no universo normal da DC, que é a Terra 0, mas isso obviamente não faz com que Batman Terra 1 seja ruim, muito pelo contrário. Ah, eu nem preciso avisar que vão ter muitos spoilers, né? Afinal, eu vou contar a história completa aqui. Então, já deixe seu like aí embaixo, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo que sai todas as vezes aqui para vocês. Então, sem enrolar mais, bora lá. A história começa com um homem bem vestido correndo pelos telhados de Gotham. Então, vemos que ele está sendo perseguido pelo Batman. Ele vê que o criminoso está longe demais, então puxa a primeira versão da Batgarra. Porém, por sua inexperiência, a garra emperra, e o criminoso sobe numa escada. A escada solta e despenca assim que ele vai para a borda do prédio. O Batman então salta do prédio onde ele estava para o outro para tentar alcançá-lo, mas erra o pulo e despenca até o chão. Ele se levanta com dificuldade e enquanto caminha nos becos de Gotham, vê outro assalto, mas dessa vez decide não fazer nada. Quando estava quase chegando ao seu carro, ele encontra um morador de rua que aparenta estar com muito medo dele. Mas, com pena dele, apenas lhe dá um dinheiro e vai embora. No banco de seu carro vemos um arquivo do homem que estava perseguindo. Jacob Weaver. Na foto do arquivo, o homem estava segurando um isqueiro escrito Pai número 1. O isqueiro que Bruce deu a seu pai no último Natal antes dele morrer. Temos agora um flashback, onde temos uma festa na mansão Wayne. E faltavam alguns dias para as eleições de prefeito de Gotham. E Thomas Wayne, o pai de Bruce, estava muito à frente nos votos. Vemos um táxi chegando e um homem de idade avançada saindo dele. Este homem era Alfred Pennyworth, um velho amigo de Thomas e futuro mordomo de Bruce. Ele entra, encontra Thomas que havia o chamado para passar alguns dias lá. Então, quando fosse eleito, se tornasse seu guarda-costas, por poder se tornar um alvo bem cogitado em Gotham. Bom, Alfred só aceitou esse favor porque depois que Thomas salvou sua vida durante a guerra, ele estava devendo uma. Então, eles começam a conversar na festa e discutir sobre o concorrente dele nas eleições, Oswald Cobblepot. Thomas diz que ele é um homem corrupto e que a única coisa que ele faz de bom é subornar juízes, mas isso não era nada bom, mas na visão dele era uma coisa que fazia com que ele ganhasse as eleições. Porém, na visão dos homens honestos e justos como Thomas, isso era algo muito errado e isso fazia com que ele perdesse as eleições. Porém, nem todos em Gotham era assim. Nesse momento, surge Martha Wayne e Bruce, que ainda era uma criança. Os três, a família, estavam planejando ir ao cinema naquela noite, e Alfred insistiu em ir com eles, e disse que com o futuro prefeito poderia ser perigoso sair sozinho nas ruas de Gotham à noite. Mas ele nega e diz que só por aquela noite ele não quer ser o prefeito, e sim apenas o pai de Bruce. Assim que eles chegam no cinema, as luzes acabam imediatamente. E Bruce diz que tem outro cinema lá perto e que eles deveriam ir. Então, numa atitude imatura e impulsiva, ele sai correndo pelas portas do fundo para ir ao outro cinema. Porém, no beco, um homem esbarra nele e Bruce diz que é bom ele tomar cuidado, pois ele é filho do homem mais rico de Gotham. Imediatamente, este homem percebe que ele é um Wayne. Ele puxa uma arma e faz Bruce como refém, e pede para Martha e Thomas passarem todas as joias e dinheiro. Mas eles tentam impedir isso, e ambos acabam sendo baleados e mortos na frente de seu filho. O homem sai correndo, e pouco antes da polícia chegar, quando ele é acolhido pelo departamento de polícia de Gotham City. Os Wayne haviam feito Alfred o guardião legal de Bruce, caso algo acontecesse. E se Alfred não aceitasse cuidar dele, ele iria para um orfanato. Alfred então é chamado na delegacia. Ele achava que foi chamado para acabar prendendo o ladrão, já que ele tinha uma experiência militar. Mas ele foi chamado para tomar conta desses assuntos que eu acabei de falar. Então, ele entra numa sala onde encontra Bruce, em choque, que pergunta quem diabos ele é. Então,
Com muita dificuldade, ele finalmente responde: sou seu mordomo. Voltamos para o presente. Bruce acaba de chegar na mansão, que encontra Alfred preocupado com ele e questionando se essa seria realmente a vida dele a partir de agora. Após isso, vemos o detetive James Gordon, do departamento de polícia de Gotham City. Gordon foi uma das pessoas que ajudou Bruce no dia do assalto. É um dia bem estressante e de repente a filha de Gordon, Bárbara, chega para entregar seu jantar que ele esqueceu em casa. Jim avisa para ela nunca mais sair de casa sozinha à noite e que era muito perigoso fazer isso em Gotham. Gordon então é chamado na sala do capitão após Bárbara sair, e que esse apresenta o seu novo parceiro, Harvey Bullock. Ele era um ex-ator de televisão que protagonizou uma série policial e era bem exibido e achava que tudo funcionava como um seriado de TV. Tanto que ele só se transferiu para Gotham para tentar resolver o caso dos assassinatos do Wayne, pois achava que isso o faria famoso e que fariam até um filme sobre ele. Em mais um flashback, vemos Bruce, jovem, estudando os arquivos da morte de seus pais, quando escuta um som estranho vindo do mausoléu deles. Quando ele sai da mansão e chega lá para conferir e abre a porta, um enxame de morcegos o ataca. Então, tentando fugir, ele acaba esbarrando numa enorme armadura de um samurai com um morcego estampado nela, que estava guardado num depósito ali perto. Pouco mais adiante, Alfred vê Bruce observando a mesma armadura no salão dentro da mansão, dessa vez no presente. Seu mordomo então lhe pergunta o motivo de ter escolhido um morcego como símbolo, e também se é por causa da armadura e daquele dia no mausoléu, dizendo que nem todos sentem medo como ele sentiu naquele dia. Ele apenas responde dizendo que todos têm algum medo. Ainda em mais um último flashback, vemos um Bruce já adolescente conversando com sua amiga, Jessica Dent, quando passam pela frente da enorme mansão Arkham, a mansão da família da mãe de Bruce, que estava abandonada. Jessica sugere para eles entrarem, mas Bruce diz que coisas ruins aconteceram naquela casa e naquela família. Nesse momento, o irmão mais velho de Jessica, que sempre odiou Bruce, Harvey Dent, aparece e diz que é porque a família toda da mãe dele era psicopata e insana, e que se eles entrarem irão enlouquecer também. Então, no ato de raiva, Bruce golpeia Harvey com um soco direto no rosto, e ambos começam uma briga. De volta ao presente, Alfred diz que irá embora se Bruce continuar com essa vida, e ele responde dizendo que só irá fazer isso até descobrir quem matou sua família. Ele consegue convencer Alfred explicando que ainda semana passada pegou a foto de um policial corrupto segurando o isqueiro que ele deu de Natal ao seu pai. E esse policial era Jacob Weaver, um dos primeiros a chegar na cena do crime dos assassinatos dos Wayne. E que na mesma semana em que Jacob encontrou o isqueiro, ele saiu da polícia e começou a trabalhar para o prefeito Oswald Cobblepot, que foi eleito imediatamente após a morte de Thomas. Isso convence Alfred a ficar, mas ele diz que terá que fazer isso direito, começando com usar uma arma de verdade. E Bruce, é claro, responde nada de armas. Alfred então diz que ele precisará mais do que uma arma de arame para combater um prefeito corrupto e seus capangas. Bruce então tem uma ideia e vai para o prédio do grupo médico Wayne, o prédio onde seu pai, além de ser dono, trabalhava. Lá ele procura um cientista do setor de engenharia, Lucius Fox, e pede para que ele conserte o dispositivo, dizendo que usa para hipoteticamente escalar montanhas. Mas Lucius diz que não existem montanhas em Gotham, e Bruce apenas responde que existem sim. Agora temos Gordon e Bullock a caminho da festa de comemoração de 300 anos de Gotham, que estava sendo feita pelo prefeito, quando Bullock vê no caminho um caso de agressão, e mesmo contra as ordens de Gordon que fala para ele deixar passar, Bullock pula do carro e vai ajudar. Quando ele chega lá, ele impede a agressão, mas surpreendentemente Gordon pede desculpas para o agressor, que na verdade ele era uma espécie de informante chamado X, e que ele não podia fazer nada, pois quase toda a polícia era corrupta, e que eles precisavam desse informante. Então, surpreendentemente, nesse universo, Gordon também era meio corrupto. Vemos agora a festa do prefeito, e Bruce está na limusine dirigida por Alfred a caminho de lá, para interrogar Weaver, que obviamente estaria na festa. Alfred lhe aconselha a interrogar Jacob em silêncio e furtivamente, sem chamar nenhuma atenção. E também avisa que a cara dele será o foco dos olhares, já que ele não dá as caras faz tempo. Assim que chega, além de ser recebido por vários flashes de câmeras fotográficas, também é recebido por Cobblepot,
que estava como sempre vestindo sua cartola e segurando seu guarda-chuva, mesmo com o clima limpo. Bruce então começa a conversar com Oswald, que diz que Gotham nunca teria existido se não fosse pelos antepassados de Bruce, os Arkham que construíram e os Wayne que financiaram. A HQ corta então para um quarto de uma criança bem sinistro, com manchas de sangue e ursinhos assustadores, num lugar distante dali, até agora que não foi revelado. Lá estava uma adolescente amarrada como refém. Então, um homem grande com um saco na cabeça entra segurando um bolo de aniversário e pede para que Amanda faça um pedido. A garota diz que seu nome não é Amanda e implora para sair dali. Mas o sequestrador apenas retruca que ela tem que fazer um pedido, então ataca ela. De volta para a festa, vemos Gordon e Bullock fazendo a patrulha, quando Harvey avista Bruce e vai até ele. Mas Bruce apenas o ignora com uma baita tirada antes disso. Ele então recebe uma comunicação por um fone que estava usando de Alfred, perguntando se ele avistou Weaver. E Bruce responde que acabou de ver ele usando o elevador para o térreo. Vemos então Bruce indo para debaixo de uma escada e colocando o traje de morcego. Então, vemos Weaver no térreo usando o isqueiro do pai de Bruce, quando o Batman chega por trás de Jacob e ele joga bruscamente Jacob contra a parede, pega o isqueiro e pergunta onde ele conseguiu. Porém, outro homem chega por trás do Cavaleiro das Trevas e quebra um tijolo na cabeça dele. Então, outros dois homens surgem, os amigos de Weaver, e vemos que os outros três eram na verdade policiais corruptos. Então, Batman começa uma luta contra eles, mas por sua falta de experiência acaba agindo impulsivamente e sem nenhum plano. Porém, um dos oficiais corruptos avisa pelo rádio que tem um maluco fantasiado de morcego agredindo policiais no terraço. Gordon, Bullock e mais outros dois policiais vão lá ajudar, quando num ato de desespero Batman dá um soco no rosto de Gordon quebrando seu nariz, pega o isqueiro de Weaver e começa a fugir. E já que os policiais começaram a usar armas de fogo contra ele, num tiroteio bem grande, sem opção, ele apenas guarda o isqueiro no bolso e salta do telhado. No ar, ele pega a bate-garra que agora estava funcionando, se vira contra o prédio e dispara. Porém, devido ao impulso que ele havia tomado, a corda apenas o joga contra a janela. Batman acaba acidentalmente invadindo a festa do prefeito. Ele aterrissa na mesa do banquete, então rapidamente pega 2 granadas de dispersão de fumaça e a joga no chão, como uma distração, o que dá tempo para ele saltar da janela do primeiro andar e cair no beco onde estava Alfred com o carro lhe esperando. Bruce então entra e os dois retornam para a mansão. Enquanto estava atordoado, ele se recorda da vez em que passou pela fachada da mansão Arkham com sua mãe. Bruce vê algumas manchas vermelhas na casa e pergunta para a mãe dele se é sangue, mas Martha responde que apenas ferrugem. Explica que ela cresceu naquela casa e sabe que coisas muito ruins aconteceram lá e que nunca mesmo era para ele entrar lá. E explica o receio que Bruce teve quando Jessica pediu para eles entrarem lá alguns anos depois. Quando ele acorda cheio de ataduras numa cama na mansão, ele assiste o noticiário, que mostra a invasão do Homem-Morcego na festa, que agora o público chamava de Batman. Após isso, nós é mostrado o prefeito em sua sala na prefeitura, conversando com seus guarda-costas e com Jacob. Ele estava perguntando quem era o maluco fantasiado que estragou a festa dele. Cobblepot ainda complementa dizendo que ele estava atrás especificamente de Jacob Weaver. Então, ele apenas responde que não fazia ideia do que o Batman queria com ele, ele estava apenas gritando loucamente com ele. Assim que Jacob sai, Cobblepot ordena para que um de seus capangas ligue para aquele sequestrador chamado de Aniversariante e pede para que ele assassinasse Jacob, que estava causando muitos problemas. Com isso, é revelado que o Aniversariante trabalhava como um facilitador de Cobblepot. Porém, a única moeda que o sequestrador, um Aniversariante, aceitava eram vítimas para matar e deixar na sua coleção. E essas vítimas tinham que ser garotas de entre 14 e 17 anos, e o motivo será revelado apenas no final. Então, logo em seguida, Oswald pessoalmente liga para um outro facilitador, mas dessa vez é para um juiz corrupto. Ele liga e pede que ele tire a promotora Jessica Dent do pé dele. Sim, a amiga de infância do Bruce agora é uma promotora que estava investigando Cobblepot. Então, como o juiz Peterson não ajudou, ele sequestrou a filha mais velha dele e usou como moeda para o Aniversariante assassinar Jacob. Então Cobblepot até fala que ele conseguiu matar 2 coelhos com uma cajadada só. Na mansão, Alfred conversa com Bruce sobre a noite da festa e pela atenção desnecessária que ele atraiu. Bruce pelo menos conseguiu recuperar o isqueiro.
e para ele isso já era uma vitória. Bruce e Alfred começam uma discussão, e Alfred, após dizer que Bruce não estava preparado, começa a lutar brutalmente contra Bruce para testá-lo, enquanto fala que ele é apenas um garoto mimado e despreparado, enquanto Bruce tenta provar o contrário. Eles trocam socos, chutes e se empurram de um lado para o outro, mas no final, Bruce encontra o ponto fraco de Alfred e com uma rasteira precisa, ele arranca sua prótese artificial de sua perna e o faz cair no chão. Então é revelado como que Thomas ajudou Alfred após a guerra, que ele havia perdido sua perna. Então, Thomas, como um médico-chefe do grupo médico de Gotham City, ele apenas deu essa prótese artificial para Alfred. Quando ele foi ajudar Alfred, Bruce muda de ideia e diz que ele fará tudo o que for preciso para vingar seus pais e fará sozinho. Assim que ele sai, vemos apenas Alfred dando um leve sorriso dizendo para si mesmo: "Meu Deus, talvez ele esteja realmente pronto." Agora, vemos Jacob entrando em seu apartamento. Assim que ele abre a porta, vê um bolo de aniversário em sua mesa. Ele se aproxima dele, então ouve uma voz falando: "Faça um pedido, mas não conte pra ninguém." De volta ao DPGC, Bullock vai até uma sala de arquivos policiais e solicita para a secretária os arquivos do caso dos Wayne. Como ele era um novato na polícia, seu nome de detetive ainda não estava na lista de requerimento de arquivos. Então, ele não poderia pôr as mãos nos arquivos dos assassinatos dos Wayne. Então, ele inventa uma desculpinha dizendo que é para seu parceiro, o Gordon. Então, usa o nome dele para pegar os arquivos confidenciais dos Wayne. Agora, no apartamento de Gordon, vemos o telefone dele tocar. E quando atende, é sua filha, a Bárbara, dizendo que vai se atrasar um pouco, pois estava voltando da biblioteca. Ela diz também que não é para ele se preocupar, que ela consegue se cuidar, mesmo tendo quebrada a regra do Jim de não sair à noite. Porém, assim que ela diz isso e desliga o telefone, vemos uma figura chegando por trás dela no beco onde estava. Essa figura era o aniversariante. Após isso, vemos Bruce vestindo um novo traje, já que o último foi danificado após a festa de Cobblepot. E ele com um carro passando na frente do apartamento de Weaver, que ele queria invadi-lo para interrogá-lo. Porém, ao chegar lá, ele vê a polícia na porta e percebe que já era tarde demais e que Cobblepot havia enviado o aniversariante para matá-lo. De volta ao apartamento do Gordon, Bullock bate na sua porta para falar que pegou os arquivos em seu nome e que começou a se gabar que em breve viraria notícia e que fariam até um filme dele, já que estava quase encaixando as peças de Weaver, Bruce e do prefeito. Porém, nessa conversa, o telefone fixo de Gordon toca. O número indicava que era de novo a sua filha. Porém, quem atende é o X, dizendo que ele já recebeu um aviso para ficar longe do caso dos Wayne. Porém, Gordon aparentemente não fez, e o prefeito teve que mandar o aniversariante sequestrar a filha dele como outro aviso. Ele, num ato de fúria, agarra Bullock e o arremessa contra a parede e pergunta por que ele fez aquilo, de retirar os arquivos no nome dele. E explica que há anos atrás ele tentou resolver o caso dos Wayne, mas foi avisado pelo prefeito para ficar longe. Nessa época, sua esposa foi morta num acidente de carro, armado pelos policiais corruptos que trabalhavam para o prefeito. Cobblepot ordenou que matassem a esposa de Gordon, porque ele é que tinha planejado o assassinato dos Wayne. Mas isso ainda não foi explicitamente mostrado. Então, o prefeito havia ligado para o aniversariante sequestrar a filha de Gordon. James diz para Bullock que não pode chamar ninguém da polícia para ajudar, pois são todos corruptos e trabalham para o prefeito, e meio que o Gordon que estaria ilegalmente trabalhando para ele. Para tentar se redimir com Gordon, ele diz que vai ajudar Jim a encontrar sua filha, e a primeira ação deles é ir até X. Ao chegar lá, eles acertam a cabeça dele com uma forte pancada e começam a interrogá-lo, até que ele responde onde está a Bárbara. Ela estava no esconderijo do aniversariante, que, para nossa surpresa, ficava na mansão Arkham. Após isso, vemos o Batman, que discretamente invadiu a cena do crime no apartamento de Weaver. Encontrou lá pegadas do assassino, que estavam sujas de ferrugem. Nessa hora, ele encaixou as peças e foi até o antigo casarão Arkham para descobrir quem estava por trás de tudo, quando ouve uma voz gritando por ajuda. Era a Bárbara, que estava no mesmo quarto do início da história, quando o assassino fez sua primeira vítima. Vemos Bárbara se esforçando para se desamarrar, até que ela consegue quebrar o pé da cadeira, que por acidente e convenientemente o pé quebrado se transformou numa estaca. Mas o aniversariante entra no quarto nesse exato momento. Batman também consegue quebrar os cadeados do portão e adentra a casa. Ela era enorme, quase um labirinto,
Assim que entra, vê um quadro da sua mãe pendurado na sua frente. Enquanto isso, Gordon e Bullock também entram, mas pelos fundos. Porém, como a casa é um labirinto imenso, Bullock acaba se perdendo e Gordon acidentalmente encontra o Batman. Ele aponta uma arma para ele e pergunta se foi ele quem sequestrou Sofia. Porém, após desarmá-lo, ele diz que não sabe de nada sobre ela e só está ali pela morte de Weaver. Porém, no meio da briga entre Gordon e o Cavaleiro das Trevas, os três ouvem um grito de Bárbara e vão correr ver de onde veio. Enquanto isso, Bárbara pega a estaca e enfia na perna do aniversariante para tentar se defender. Mas ele aponta uma faca para ela e diz: faça um pedido, mas não conte para ninguém. E no momento em que ele ia esfaqueá-la, Batman surge atravessando a frágil parede de madeira e inicia um intenso confronto contra o assassino. Com o barulho, Bullock consegue identificar de onde ele veio e começa a seguir em direção a ele para ajudar Gordon. O aniversariante tenta saquear o morcegão, mas esse bloqueia o ataque com suas lâminas de braço. O assassino então agarra o Batman pelo traje e o arremessa em direção ao chão. Gordon desamarra Bárbara, enquanto isso dá um tiro no ombro do assassino, que é ineficaz. Ele então agarra o busto do detetive, o desarma e quebra seu punho. Batman então agarra o assassino e ordena que Gordon saia de lá e salve sua filha. Nesse momento, os dois atravessam mais uma parede e logo em seguida quebram o chão, caindo no andar de baixo, onde estava Bullock. Ele tenta ajudar o Batman, mas como estavam lutando e se moveram muito rápido, não deu para ele mirar e disparar. Batman desarma o vilão e desfere alguns socos que são ineficazes. Bullock pula para cima do aniversariante, que o segura e o arremessa para o andar de baixo, o lugar onde ficava a coleção psicótica de garotas mortas do assassino. Ao ver aquela cena, a verdadeira Gotham, Bullock fica chocado e tenta sair correndo, mas a escada quebra e ele acaba ficando preso naquele show de horrores. No andar de cima, a luta continua e o vilão agarra a capa do Batman e o zoa perguntando: uma capa? Sério? Mas o Batman tem uma ideia e corrige dizendo: não, uma arma. Então, usa a parede como impulso e cobre seu rosto com sua capa e o atordoa de asfixia e enforcado. Após isso, ele salva Bullock, que ainda estava em choque, e o leva até Gordon. O último compromisso do Batman agora era com Cobblepot, que já estava 100% confirmado que era ele o responsável por tudo. O morcego invade a prefeitura, derrota todos os capangas de Oswald facilmente e finalmente chega à sala do prefeito, que pergunta quem diabos ele era. Batman apenas responde: sou a vingança. Desfere um golpe na cara de Cobblepot e arremessa ele contra sua mesa. O prefeito então pega seu guarda-chuva e aponta para Bruce, que, subestimando o prefeito, baixa sua guarda. Mas o guarda-chuva tinha na verdade uma lâmina escondida, que ele usa para esfaquear gravemente o Batman. Após deixá-lo no chão, ele tira sua máscara e vê que o Batman é o Bruce Wayne. Então ele diz que agora tudo faz sentido, as investigações de Jacob e os arquivos, tudo. Ele também revela que foi o Weaver que desligou as luzes do cinema para que ele mesmo pudesse matar os Wayne no beco, a pedido do próprio Oswald. Porém, outro ladrão aleatório encontrou os Wayne na saída antes e aí tudo aconteceu. Então, Cobblepot diz que existem apenas dois tipos de pessoas em Gotham: os predadores e as presas. Então, quando ele ia matar Bruce com a última esfaqueada, aparece alguém e completa a frase dizendo: você esqueceu de um último tipo, Cobblepot, os sobreviventes. Esse era Alfred, que aparece com uma espingarda e dá um tiro no prefeito, que atravessa a janela e cai morto no chão. O mordomo de Bruce então o salva e o leva para casa. Então, no noticiário é mostrado tudo o que aconteceu. Ray Salinger era o verdadeiro nome do aniversariante. E a primeira vítima dele foi uma garota de 15 anos chamada Amanda, por isso essa obsessão psicótica. Também é anunciado no jornal que Jessica Dent, a antiga amiga de Bruce e promotora, agora é a nova prefeita da cidade. Nos é mostrado também Gordon levando Axel espancado para a delegacia, e diz que ele nunca mais vai deixar esse tipo de gente mandar nas ruas, é que a partir de agora ninguém mais deveria. Bárbara é mostrada na biblioteca, estudando e desenhando. E o desenho que estava fazendo era um traje feminino do Batman, nesse caso, de Batgirl. Por último, vemos Bruce e Alfred conversando, com o Bruce já recuperado. Pennyworth se desculpa pelas discussões que teve com Bruce e disse que ele nunca mais estará sozinho. Bruce diz que eles precisam criar um Batman melhor. Alfred nega. Ele diz que tem que criar uma lenda. Então, a história se encerra nesse último quadro do Batman enfrentando dois ladrões em ação. Opa. A história não acabou ainda não. Numa última cena, como se fosse um pós-crédito, vemos uma sala isolada, cheia de cartazes e monitores com interrogações.
e um homem sentado na mesa pensando e observando, e quando ele diz: "Quem é o Batman?" Bela charada. Agora sim, acaba a história. Bom, Batman Terra 1 foi escrito em 2012 e mesmo assim até hoje continua me surpreendendo. Na primeira vez que eu li, não gostei muito, mas as outras vezes que eu li, a minha opinião mudou muito e consegui apreciar melhor essa obra de arte. Ela é realmente muito boa, a maneira que reinventaram Alfred, fazendo ele mais violento. O Gordon, que desde sempre foi corrupto, mostrando a mudança dele no final. E também os erros de iniciante do Batman, mostrando ele errando um simples pulo de um prédio, não conseguindo conseguir seus equipamentos. É incrível ver o Batman evoluindo e mostrando que nem sempre ele foi o maior detetive do mundo. Bom, esse foi o vídeo de hoje e espero de verdade que tenham gostado. Se você gostou, então, comenta aí embaixo o que você achou dessa nova série para eu continuar trazendo ela aqui pra vocês. Então, também se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo que sai toda sexta aqui pra vocês. Bom, eu fico por aqui e valeu!